Dan, a gente tem algumas perguntas, assim, eu vou direcionar para quem vai ser as perguntas, né, tal, e tudo, anotei aqui tudo bonitinho. E aí a gente, obviamente que também se quiser complementar, pode complementar. A primeira pergunta, já posso começar? Pode, né? A galera chegou aí, já tem uma galerinha aí, né, gente? Manda um aviãozinho aí, é porque esse horário eu sei que dá meio que uma bugada aí no Instagram. O povo tá assistindo novela, gente. Venha falar, venha ouvir mais sobre a saúde, a novela deixa para depois. Deixa para depois, nem assiste. Ainda existe novela? Né? Existe? Rapaz, novela pra mim era Rock Santeiro, Avenida Brasil. Ó o velho falando. Você não assistiu não, né, Cris? Você era muito pequena. Ah, Cris. Eu, além de ser pequena, eu não gosto de novela, entendeu? Eu acho muito previsível. Quando eu vejo, eu já sabe. Não tenho paciência para novela. Tá velho, olha, a Angélica disse que você tá velho. Eu tô velho. Não disse nada. Dan, manda esse aviãozinho que tem aí, que não é avião, é uma seta, para o pessoal. Pra galera aí. É um avião de papel, doutora Cristiana Bonfim. Já te expliquei, um avião de papel visto de cima. Mas você pode explicar 1000 vezes, como eu não tenho essa percepção, para mim não é avião. Toma, Dan. Mande, Nil, boa noite, Israel, boa noite. Grande Israel. Da Infinity, né? Da Infinity. Justamente, meu parceiro lá da Infinity. Gabi, vamos lá. Ó, a primeira pergunta foi de Mariane Costa. Ela falou o seguinte: eu gostaria de saber qual a alimentação e suplementação para ganho de peso. Tenho dificuldade de engordar. Eu vou de cara dizer assim, quem quer engordar, gente? Engordar é ganhar gordura corporal, né? Eu acho que as pessoas querem ganhar massa muscular. Eu acho que é interessante isso. Talvez a pergunta fosse mais direcionada para isso. Engordar, eu quero gordura no meu corpo, eu quero ganho de massa muscular. A alimentação é como a gente já falou aqui antes. A alimentação a gente vai ter que estudar tudo direitinho. Normalmente, para um ganho de massa muscular, a gente tem um aporte proteico maior, né? Algumas proteínas de alto valor biológico. E se a gente for suplementar, obviamente que vai ser aí um whey protein, ajuda bastante. A gente tem uma creatina aqui. Dan, você viu como ela tá metida hoje? É a maior aporte proteico de proteínas de alto valor biológico. Ui. Vai, continua, minha gata. Tá vendo? Deixa Vai daí. Então, assim, Mariane, obviamente que tem que ver o porquê que você não consegue ter esse ganho de massa muscular, entender sua idade, entender seu metabolismo, né, os exames também, entender seus hormônios, o porquê, o que está acontecendo, pra gente. Às vezes é uma questão, entre aspas, genérica, seu biotipo mesmo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer com que você ganhe massa muscular, faça uma construção melhor de ganho de massa muscular. Mas engordar não, mulher, não queira engordar não, pelo amor de Deus. Ok? Quer dizer que isso vem da ideia de que ganhar peso é engordar, né? Isso vem da ideia que enrobustecer o corpo seja engordar, e não é. Engordar. Né? Você vê, esse engordar que ela busca, que na verdade é o ganho de massa muscular. É massa muscular, Para o trabalho de Dan é maravilhoso. Se fosse engordar de ganhar gordura, para o trabalho de Dan seria péssimo. Né? Porque vai sobrecarregar a articulação e vai sobrecarregar, vai favorecer a manutenção da inflamação subclínica crônica, né? Então, isso é interessante, porque eu sou o chato dos conceitos. Cris sabe que ela passou 2 anos assistindo a aula minha, ela sabe que eu sou insuportável com isso. Só que por quê? Porque é importante. Se a gente não revisitar, pessoal, os conceitos que lastreiam nossos pensamentos, a gente acaba pensando meio errado. E nisso de pensar meio errado, a gente acaba chegando a conclusões que também não são tão corretas, e aí depois toma ações que também não são tão corretas. E aí a gente vê isso acontecer, sabe onde? Agora eu vou falar uma coisa que Cris sabe muito bem do que eu estou falando agora. Muitas vezes em hospital, quando é solicitada a nutrição que o paciente não perca peso, a solicitação já é errada, né? E vem aqueles mingau, Cris. É amido puro. Amido com açúcar, tipo assim, estufa o porco, né? E tá errado. Para qualquer doença isso vai ser ruim. Imagina o paciente que está hospitalizado.
Isso ainda acontece em alguns locais hoje em dia, claro que não em todos, mas ainda acontece em alguns locais hoje em dia. E isso é um problema de quê? Falta de percepção, entendimento dos conceitos de base, né? E isso é muito importante. Pronto, parei de falar aqui. Verdade. Tem uma outra pergunta aqui de Adrian, eu acho que fala assim, Adrian, e na verdade essa eu vou direcionar para Adolfo. Ele fala o seguinte: suplementos funcionam como anabolizante? Excelente sua pergunta, Adrian, porque cai de novo na questão de conceitos, né? Porque o que é um anabolizante? Anabolizante é tudo que induz um anabolismo. Anabolismo é síntese, anabolismo é construção. Então, açúcar é anabolizante nesse sentido, comer proteína é anabolizante nesse sentido. Se eu quiser forçar a barra, eu posso dizer que até beber água é anabolizante nesse sentido, porque é base para ocorrerem as reações onde vão haver sínteses. Então, se eu pensar nesse sentido, muitos suplementos têm potencial anabolizante sim, né? E isso é bom. Agora, se eu pensar, que eu imagino que você esteja perguntando como anabolizantes esteroides, que são medicamentos baseados ou similares a hormônios, que têm funções medicamentosas, mas que são muitas vezes usados de outras maneiras, né? Como aquelas coisas que liga o pavio e explode, né? Sim. Então, assim, chamado bomba, na verdade não, porque os suplementos, em que pese sejam suplementos nutricionais, no máximo, o que eles vão conseguir, por exemplo, com a via hormonal, é estimular uma via hormonal, ou inibir. Então isso a gente vai ter sempre um limite de produção, ou não, dentro do que ainda é fisiológico para aquela pessoa. Então não tem como um suplemento ter esses impactos como seria, digamos, um anabolizante esteroide ou uma vulgarmente conhecida como bomba. Isso aí. Olha, eu tenho aqui nas minhas mãos uma carta de um ouvinte. Essa é para a Damires. O que é feito para melhorar na espondiloartrose? Espondiloartrose. A espondiloartrose a espondiloartrose é artrose na coluna, né? A vulgo artrose na coluna. Então, assim, a artrose na coluna é o desgaste, né? Que a artrose é isso, né? É o desgaste na articulação da coluna, no caso. E aí depende muito, né? Varia muito. Mas, assim, o que a gente faz mais para tratamento de espondiloartrose, né? A gente usa muito calor, né? Porque o calor, ele melhora, dá a sensação do relaxamento, ele dá a vasodilatação, que faz com que o sangue, ele corra mais sobre aquele local, e aí a lesão acaba sendo tratada porque ele abre a musculatura e relaxa, melhora os sintomas, mas é só um paliativo, que como a gente já falou na primeira live, é muito importante fazer atividade, porque sem atividade, o músculo ele não vai entender, porque assim, a gente trabalha um músculo específico, por exemplo, da coluna, ele tem uma espondiloartrose na lombar, né, porque tem específicas, né, na torácica, na cervical, na lombar. Ele tem na lombar. Então, se ele tem espondiloartrose na lombar, o que a gente vai fazer? A gente vai botar o calor para poder dar uma melhorada, né? Na questão da dor, e dentre outros tratamentos que também a fisioterapia impõe também sobre isso, como a gente faz acupuntura, agulhamento, tem várias coisas que faz essa vasodilatação para melhorar isso. E aí ele faz um efeito analgésico. Mas aquele efeito analgésico é no momento para a gente poder trabalhar o fortalecimento. Porque quando você fortalece os grupos musculares, principalmente os paravertebrais, né, que são os que estão ao lado, se fortalecer ele vai segurar a coluna, e aí a degeneração que tem da espondiloartrose não vai sentir tanto essa degeneração que é osso com osso, porque a musculatura está forte, segurando ali. Então, até a hernia de disco, tem gente que tem hernia de disco e nem sabe. E é comum ter hernia de disco, porque a gente vai envelhecendo, né? Oh, meu Deus. E acontece mesmo essa questão de ter essa diminuição, né, do disco vertebral, e aí tem a questão da hernia, formar-se uma hernia. E tem gente que tem e não sabe por isso, porque fortalece aquela musculatura, pratica algo, e aí segura a musculatura, e nessa segurada de musculatura, ele não sente dor. Então é importante a atividade por isso. Super importante. Tem um complemento aí, ó. Pessoal, a musculatura trabalhada tem mais mitocôndrias em atividade.
E ter mais mitocôndria e mais mitocondriatividade implica em ter um melhor controle antioxidante e anti-inflamatório. E a gente tem uma ação local disso também, né? Isso é interessante, porque assim, aquela ideia das miocinas, né? As substâncias que as células musculares produzem e que têm impactos positivos em outras áreas do corpo. Isso também acontece. Então, isso que Dan falou é importante demais, que ajuda a estabilizar a estrutura. Então, realmente, a dor do desgaste vai ser menos percebida, talvez até nem percebida mais, né? Se a gente conseguir, né, esse um posicionamento mais favorável. E, ao mesmo tempo, vamos ter essa melhora do estado inflamatório do tecido ali ao redor. Então, só traz benefício mesmo. Só traz benefício. E não pode ficar parado, né? Tem que fazer. Vamos lá. Dan, você quer ver? Não, só para comentar isso que o Dan falou. Peraí, Chifa, rapidinho. Você vê, os pacientes com dores articulares crônicas é típico. Ficou parado com a articulação, quando vai mover, acontece o quê? Dói. Não tem pra onde correr. Com esses males inflamatórios, se ficar parado, quando vai mover, dói. Depois que move um pouquinho mais, a dor diminui. A gente brinca, né? A gente fala que esquentou. Fala que esquentou. Vai abrindo a questão de vasodilatação e aí vai o quê? Vai reparando o tecido que está lesionado, porque quando tem mais sangue, mais fluxo de sangue, né? Mais abre as células e melhora essa questão da dor. E drena o tecido, qualquer água que esteja acumulando ali por causa da inflamação, ela tem para onde ir. É bom. Ela vai já para os linfonodos, já vai tudo. Desintoxica. É isso aí. Muito bem, universitários. Aí tem outra pergunta. Todas as pessoas podem usar o mesmo tipo de suplemento? Criança, a partir de quando? Eu não entendi muito essa pergunta, não, mas vou tentar responder diante do meu entendimento. Todas as pessoas podem usar suplemento? Pode, até bebê pode usar suplementos, né? Quando a gente for para a termologia, né, da palavra suplemento, é justamente isso, vai o quê? Suplementar junto com a alimentação. O bebê, quando está, por exemplo, ela fala de criança, a criança a partir de quando? A partir de quando nasce, se o bebê não conseguir fazer a amamentação exclusiva, ele vai usar um suplemento. Normalmente uma formulação, uma fórmula que chegue muito próxima ao leite materno. Então, essa pergunta de suplementos, isso vai depender muito, tá? Qualquer pessoa sim pode e deve utilizar, de acordo com as suas necessidades, usar a parte de suplementos sim. Acho que foi isso, né? Vocês entenderam assim também? Entenderam assim também. Uhum. Ok, vamos lá. A sarcopenia, a Adolfo começa a responder, depois complementa. A sarcopenia é pior que a osteoporose? Suplementação e fisioterapia pode melhorar? Fala um pouco de sarcopenia aí, Adolfo. Cara, que pergunta bacana. A osteoporose não tem nada a ver, ou tá tudo diferente, tá tudo parecido. Poxa, que pergunta sensacional. Obrigado a quem fez essa pergunta. Pergunta muito bacana, né? A pergunta, inclusive, foi do pessoal de Candeias, mas Dan não conseguiu me dar o nome, não foi? Pô, mas que pergunta bacana, olha só. Lilian. Então, Lilian, muito obrigado por essa pergunta sensacional. Olha só, a sarcopenia é pior do que a osteoporose? Vai depender do ponto de vista. As duas coisas são ruins e as duas coisas tendem a cursar juntas. Dependendo muito do como a gente avalie, né, Dan? Porque, assim, às vezes, eu vejo uns critérios para diagnóstico que eu acho que uns critérios meio cocô. Porque, assim, às vezes o paciente já está com bem pouca autonomia, já está cheio de limitação, mas ainda não chegou no limiar para dizer que é uma sarcopenia. Para com isso, gente. Isso é de uma babaquice abissal. Se você percebe que o paciente tem dificuldade de sustentar o corpo, ele tem dificuldade de realizar movimentos, está comprometendo o seu dia a dia, que é visível, né? Está comprometendo os seus movimentos. Isso é um transtorno, ele já está em sarcopenia. Que seja absoluta ou relativa, não faz muita diferença. O problema é o quanto ele está sofrendo. Em geral, isso e a osteoporose ou osteopenia andam juntos sim. Até porque o tratamento para as duas coisas passa pelos mesmos pontos. Verdade. Primeiro ponto, antes de tudo, ter o equilíbrio hormonal adequado. Segundo ponto, mas que vem junto, ter a nutrição adequada. E aí vem o terceiro ponto, que é o exercício de tração. E aí eu acho importante, viu, o Cris e Dan, falar nisso, porque é o seguinte, quando a gente fala em atividade física, isso é muito vago.
O paciente acha que ele vai correr, ou acha que ele vai fazer caminhadas, e que isso vai resolver, e não vai. Não vai. Para a gente trabalhar uma osteopenia ou osteoporose e uma sarcopenia, quer seja relativa ou absoluta, eu preciso de exercício contra a resistência, como a gente chama, né? Isso. Exercício de pesos. Oi, Eline, o que você diz, Dan? Com certeza, tem que ter peso para criar essa massa muscular, para fortalecer o músculo, como eu falei até anterior, ao redor, para poder deixar ele não compensar, porque quem tem sarcopenia, né, já diz, né, porque é questão de que ele tem diminuição de força muscular, como o Adolfo falou aí, ele não consegue, ele perde toda a massa muscular dele, visível também, pode não ser tão visível para alguns, mas é visível. E aí tem risco de queda, que também é ruim, como osteoporose. Você tem que ter cuidado do risco de queda também, entendeu? Mas assim, eu aprendi até com Cris, até falar com ela uma vez, eu não sei se ela lembra. Quando mandaram essa pergunta, eu me lembrei. Não vou dizer que foi há décadas atrás, foi um dia desse. Eu me lembrei que ela falou que a sarcopenia, uma vez, a gente conversando assim, que ela também tem um alto nível de açúcar no sangue, é por isso que também tem a perca de massa muscular insuficiente. Então, assim, é importante da alimentação também, né? O suplemento, tudo isso, ver para não ter um aumento de açúcar, porque senão perde mais ainda a massa muscular nos movimentos. Então, o que a gente vai fazer? Tem pessoas que acham, não, eu tenho sarcopenia, eu tenho osteoporose, então eu não posso nem me mexer muito. Eu não posso levantar muitos braços que vai quebrar com a osteoporose. Com a sarcopenia eu não tenho força para poder fazer um movimento. Não, e quanto mais você movimentar, mais trabalho você vai fazer resistência, como ele falou. Questão de resistência, né? Você trabalhar resistência, você trabalha de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então, quando você trabalha resistência, eu falo assim com o pessoal aqui. Pense aí num jogador de futebol. Pense aí num atleta de alto nível, tipo, de corrida. A diferença, os dois trabalham da mesma forma, mas um trabalha mais força e outro trabalha mais resistência. Quem corre tem que trabalhar muito mais resistência. Por isso que ele não é musculosão, nem, né, aquele alto padrão assim. E quem joga bola, no caso, no futebol, ele trabalha mais a questão de força, porque é o que ele precisa, é ter a força. Então, são músculos básicos e tônicos que são trabalhados, né? E aí a gente tem que trabalhar essa questão de dentro para fora para poder fazer o quê? Um todo. Pegou um músculo específico. Ah, não. É questão de pernas, né? Porque a perna é um dos maiores, né, músculos, assim, que... E se a gente trabalhar pernas, você trabalha muita coisa, né? Até a questão da mente é trabalhada pelas pernas, né? Então, se você trabalhar suas pernas, você também tem uma mente boa, porque é o que a gente é bípede, né? A gente anda com elas, a gente trabalha muito com elas. Então, quanto mais você trabalha, mais você ganha, né, de saúde, porque a batata, como o povo diz, né, da perna, eu não vou falar no novo sentido, gastrocnêmio, a batata da perna, ela é, como é que se diz, é o nosso segundo coração. E quanto você mais trabalhar ela, mais você tem resistência também. Então, a gente tem que trabalhar essa questão de dentro para fora. Falando dessa parte, essas duas doenças. Que ela pergunta, a Lília, né, pergunta se a alimentação e a suplementação vai ajudar. Obviamente, com certeza, claro que sim, né? E aí, como o Dan falou, vai trabalhar realmente, vai iniciar de dentro, né, para fora. Vai ser a sua alimentação, né, e a sua suplementação. Não tem como trabalhar sarcopenia, osteoporose, sem suplementação. Vai ter que suplementar, sim. Obviamente que a gente vai entender, estudar qual vai ser o tipo de suplemento ideal, né, para você. Agora, e a alimentação. Aliar isso a uma alimentação também correta, através também buscando proteína, diria que gordura é importante. Quando eu falo de gordura, estou falando de gorduras boas, né? Desses aportes mais lipídicos. E como o Dan falou, os açúcares, carboidratos simples, aí vai ter que sair mesmo, né? Pelo menos diminuir, porque senão piora essa situação de inflamação e a dificuldade de ter esse ganho de massa muscular. Ok? Esse negócio de perna, viu? O paciente chegou para mim e falou, Dolfo, comecei a fazer musculação. Você vai ver, mês que vem quando eu voltar, vou voltar com mais perna. Eu cheguei para ele e falei assim, ô filha, faço não. Ela fez, como assim? Vou voltar com mais perna, vou malhar. Eu falei, não, volte só com 2 mesmo. Volte com mais não, senão eu corro.
Pois é, né? Não é? A pessoa tá com 3 pernas, não vai dar certo, não. Não existe, Vai, não Cris. existe. Existe. Não vou ficar calada, mas existe. Gente, olha. Isso foi verdade, isso não foi brincadeira, não, foi sério, aconteceu mesmo. Foi sério? As perguntas que estão aqui nos comentários eu vou ler depois, tá? Porque eu vou dar prioridade à galera aqui que mandou desde ontem, essa semana mandando as perguntas, e aí, sobrar um tempinho, a gente responde a daqui, tá bom? Marlon, ganho de massa muscular, como obter? Rapaz, vai malhar. Eu costumo dizer o seguinte, construção de massa muscular, construção de músculo se faz na cozinha, né? Acho que a primeira coisa que você tem que colocar em mente. As pessoas vão para a academia, começam a malhar, aí fica no espelho, achando que está crescendo ali naquela hora. Na verdade, os seus músculos vão crescer a partir da cozinha e na cama. É na cozinha e na cama. É você comendo corretamente, a alimentação adequada para esse ganho de massa muscular e dormindo. Não tem pra onde correr, viu, Marlon? Na cozinha, ganho de massa muscular. Na cozinha e na cama. Obviamente que dentro da academia, dentro de alguma atividade física que você vai fazer, isso vai ajudar, isso vai nessa construção. Mas realmente o que vai fazer é cozinha e cama. Não é isso, Adolfo? É isso, sim, senhora. É assim mesmo, cozinha e cama, eu botaria assim, o sono, a alimentação e o exercício, né? Sim. Nessa ordem assim, o sono, a alimentação e exercício, como mesmo a pirâmidezinha, sono, alimentação e exercício, para você conseguir chegar. Não tem como ganhar massa muscular sem esforço, pessoal. Mesmo quem tome qualquer substância, qualquer coisa doida que seja, Adolfo, se não tiver... Na questão estética, agora passou, né, que tem como você ganhar massa muscular sem fazer esforço. Só pegar, botar lá os gominhos e fica parecendo que ganhou massa muscular. Dan, sabe o que você me lembrou? Aquelas lipoesculturas que cavitam a gordura do abdômen para desenhar os gomos na gordura. Isso aí. Cara, que é para saúde. Não, eu falo pra você, nada contra quem queira fazer porque acha bonito, pessoal, cada um na sua, não critico não, mas assim, é só aparência, né? É quase uma maquiagem. Tem uma efetividade de saúde, né? Exatamente, não é só por uma questão de aparência, tá bom, você tá satisfeito com isso, bacana, tudo bem, mas não vai ter nenhum tipo de ganho a mais, né? A não ser o visual aí que você tá buscando, é isso aí. Karen Bios, ela fala o seguinte: eu sinto muitas dores após fazer atividade física, o que tomar? Eu vou responder, mas acho que os meninos aí também podem complementar. Eu acho que você sentir dor toda vez que você faz atividade física tem alguma coisa errada, deve estar fazendo alguma coisa errada. Não é para sentir dor, é para você. A dor se for uma dor muscular, no momento que está trocando um treino, ou nesse dia o treino foi mais avançado, ok, vai sentir dores musculares. Agora, toda vez você sentir dor após a atividade física, tem que ver como é que você está fazendo essa atividade física, o que você vai tomar, e tem que ver também, aí pelo menos eu acredito muito, acho que a Adolfo vai complementar, a gente olhar exames, ver essa questão também hormonal sua, né, para entender o que é que está se passando, como é que está esses seus hormônios, está em desequilíbrio, para poder a gente arrumar essa parte, né, e que com isso verificar, ver também com a pessoa que te treina, ou se for academia, se você está fazendo acompanhado, ou se está fazendo aleatório, para ver qual a postura que você está utilizando, fazendo, se está, né, Damiris, para poder ver, porque não é normal sentir dor toda vez que faz atividade física, né? Não. Pelo menos a priori, como você não me fala aqui, não fala se tem nenhum tipo de doença, nenhuma patologia, não é para sentir, né? Se você for uma pessoa, falando de pessoas saudáveis, né? Mas, o que vocês acham? Assim, pessoas saudáveis, realmente, não é para sentir. Quem tem algum tipo de lesão e se sentir, aí ela tem que correr para procurar ver qual foi o erro da postura dela, do posicionamento do exercício. Eu já tive ela botou aqui, todas as vezes que eu faço atividade física, eu sinto dor. Quer dizer, todas as vezes que ela faz atividade, então tem que, né? Como uma pergunta completa, né? Ficou meio completa, mas não é normal, gente. Você fazer atividade física, a dor que você vai sentir mesmo é muscular, né? É a contração que foi feita muscular, que é aquela dorzinha, né?
de cansaço, né, de fadiga, mas nada em relação à dor. Se você estiver sentindo em relação à dor, lesionou algum local que você está sentindo essa dor, e é bom você averiguar isso aí. É isso? Clerson a Adolfo responde essa. BCAA, mito ou verdade? Oh, direto ele, né? BCAA, pessoal, são 3 aminoácidos. Aminoácidos de cadeia ramificada. Como qualquer aminoácido, eles têm funções no nosso organismo. Então, de cara, eu digo para vocês que BCAAs têm funções, né? Se eles têm funções, eles têm utilidades. Tem muito pateta pela internet falando que o BCAA não serve para nada. E aí eu sempre falo a mesma coisa. Se você não sabe usar, não vai servir para nada. Se você souber usar, vai servir para o que serve. E para o que serve? Depende de qual deles você esteja falando. A gente está falando aí de valina, leucina e isoleucina. Uhum. A leucina é um aminoácido fortemente insulinogênico, fortemente anabólico. Tá? A leucina é um aminoácido que, se a gente usar principalmente no pós-treino imediato, ajuda síntese proteica e ganho muscular. A isoleucina é um aminoácido que ajuda no controle glicêmico. Nós podemos usar a isoleucina, inclusive, para ajudar os nossos pacientes que têm situações de disglicemia. É sempre melhor usar combinados, tá? Mas a gente pode usar isolado também. A valina é um aminoácido que compete com o triptofano pela entrada no cérebro. Então a valina no pré-treino ajuda a prevenir fadiga central, que é aquela coisa que você está no meio do treino, aí você tem que fazer 10, você faz 8. Aí você morre primeiro aqui. A valina ajuda a prevenir isso. Então, assim, eles têm funções. A questão é que para os BCAAs poderem funcionar, precisa ter uma dose suficiente. Essa dose não pode ser pequenininha. E você tem que saber para que você está usando. Uhum. As BCAAs são úteis até para tratar problemas hepáticos. Sabe, fígado baleado, barreado, como o pessoal fala. Uma das coisas que a gente usa muito é BCAA, o que torna um absurdo. Inclusive alguém falar que BCAA faz mal ao fígado também, porque eu ouço essa bobagem de vez em quando. Então, assim, o que acontece? Suplementos faz mal ao fígado, suplementos, né? Eu já ouvi também. Como se fosse tudo igual, né? Então, assim, respondendo a pergunta dele, que é muito boa e importante, BCAAs, mito ou verdade? Verdade, mas você tem que saber para quê, que dose, para quem. Então, como tudo que a gente conversa aqui com vocês, pessoal, o ideal ainda é que você use sob orientação, né, sob prescrição, para saber exatamente o que você vai usar. E se você for chegar para mim e dizer assim, não, Dolfo, eu chego antes do meu treino, tomo... como é que outro dia o paciente falou para mim? Ele tomava 2 gramas, um cara de mais de 100 quilos, 2 gramas de complexo de BCAA, daquele 10-1. Eu fiz, tá bom. Se você chupar uma pastilha de hortelã, vai dar mais ou menos o mesmo efeito. Aí realmente não vai funcionar, né? A gente precisa ter uma proporção para peso, especialmente para peso muscular, para finalidade. Aí a coisa vai ajudar? Vai ajudar. Mas só para quebrar um detalhe, muitas vezes o pessoal fala que o BCAA não funciona, porque acha que vai tomar BCAA e vai ganhar massa muscular enormemente por causa do BCAA. Gente, essa nunca foi a proposta. Não é. Então é a mesma coisa de eu dizer que um jabuti é ruim porque ele não sabe subir em árvore. Ele não foi feito para subir em árvore. É a mesma coisa. O BCAA não é para isso que a gente usa, tá? Então ele vai ser um agente útil na otimização do treino? Vai ser um agente útil na melhoria desse processo de ganho de massa muscular? Vai. Mas ele vai te fazer ganhar massa? Ou ele vai te fazer ganhar massa enormemente? Não. Tá? Mas é um suplemento bem bacana, usado corretamente. É igual o aminoácido, né? As pessoas ficam, né? Quando você vai fazer aquele pool de aminoácidos, aí para que eu vou tomar esse pool de aminoácidos se eu posso, através da proteína, da carne, eu ter aí esses aminoácidos? Mas é diferente, né? Muito diferente. E quando você pega um aminoácido, que você faz uma formulação, você pede pede um suplemento, né? Com esse pool de aminoácidos, é muito mais interessante também, porque aí vai entender, dependendo de como é que você está se alimentando, como é que está a sua digestão, né? Esses aminoácidos vão servir para quê nesse momento? Qual é o objetivo desses aminoácidos? Então, assim, é por isso que a gente volta, né? Esse clichêzinho chatinho que a gente fala.
tem que procurar orientação, porque não é, eu não vou tomar aminoácido, ou então eu vou tomar um aminoácido de qualquer forma. Então a gente precisa entender que aminoácido é muito importante, vai ajudar. Ok, a gente vai encontrar alguns aminoácidos nas proteínas, mas assim, de que forma você fez essa proteína? De que forma saturou essa carne, esse ovo, né, no momento do cozimento? Então já se perde muita coisa. De sua digestão, como é que você está, né, desse processo digestivo? Então, será que vai conseguir ter realmente para o objetivo que você quer? Eu adoro aminoácidos, esse pool de aminoácidos pós-treino, gosto muito, acho que a recuperação muscular tem um ganho enorme, inclusive aí a pessoa que falou das dores, para essas questões de dores musculares, ajuda muito. Então, assim, também tem isso, né, pessoal, meio que, quando você não entende, às vezes, né, às vezes as pessoas não entendem, o aminoácido está no mercado, aí diz, não presta para nada. Tem uma turma, viu, Cris, de colegas mesmo, que é meio contra suplemento, como se fosse assim, por definição, contra suplemento. E aí o que acontece? Eu consigo no alimento, então não precisa. Mas, gente, vamos lá. Um pool de aminoácidos de distribuição equimolar, que é isso aí que Cris está falando, que são 9 ou 10 aminoácidos, que são os essenciais, ou os essenciais mais um facultativo, que seria histidina, junto, né, desse pool, ele já vem pré-digerido. E numa proporção que otimiza a absorção. Quando eu acabo um treino, eu não posso usar uma proteína inteira de pós-treino, porque eu vou puxar trabalho, energia, processo digestivo. Eu só devo promover digestão no pós-treino depois de 30 a 40 minutos. Porque a corrente sanguínea está priorizando a musculatura, não está priorizando as vísceras. Está priorizando musculatura, coração e cérebro, não as vísceras. Então, assim, é importante entender isso. Então, quando a gente fala em usar um complexo de aminoácidos como esse, não é para usar no lanche, não é para usar no lanche da tarde, não, é para usar no pós-treino imediato, cacete. Entendeu? Pega um complexo de aminoácidos desse, no pós-treino imediato de treino de ferro, junto de repente com um módulo de leucina isolada, que é ruim feito do diabo, pensa um negócio amargo ruim. Mas o problema de aminoácido que o bicho é ruim. É ruim, mas que pense, mas que o resultado é bacana. E que se eu não quiser usar 8 gramas de leucina, eu uso 3 gramas de hidroximetilbutirato de cálcio, que é um metabólito da leucina, né? Ou uso um KIC, um KIC, né? Então, assim, eu tenho opções para usar, porque essas coisas são todas prontas para absorção. Não vai demandar digestão. Então, isso faz diferença sim. Então, não é a mesma coisa. Né? A gente não está falando do pool de aminoácidos do dia. A gente está falando de um momento específico. Um momento específico. E quando você coloca nesse momento, e aí a gente pode trabalhar, eu costumo dizer, a gente pode brincar com essas questões de suplementos de várias formas, né? Em qualquer momento, em horário, se você pensar assim, na questão depois do treino, mas a pessoa quer perder peso, quer emagrecer, esse puto aminoácido ele vai acabar te ajudando, porque eu acredito porque ele é tão ruim, que você não vai ter vontade de comer mais nada depois, né? Isso que eu costumo brincar dessa forma, porque o bicho é ruim demais, mas assim, a gente consegue, dentro da orientação, quando vocês procuram, né? Não entra em qualquer loja, aí a pessoa lá da loja, obviamente, o cara quer vender, né? O cara precisa ganhar o dinheiro dele. Então ele vai empurrar de qualquer forma e vai dizer, não, vai dizer qualquer horário para você tomar. Mas quando você busca uma orientação, né? Dentro desse contexto médico ou da nutrição, a gente sabe de que momento você vai utilizar, de que forma e para que vai ser utilizado. Não é empurrando de qualquer forma. Eu sempre costumo assim, essas lojas de suplementos são bacanas, mas assim, precisa entender que eles querem vender, tá? E nada contra, né? Quem tem seu peixe quer vender mesmo. Agora, né? Venda seu peixe. Agora, de que forma você vai utilizar isso? Aí são outros 500. A suplementação ajuda, essa aí também acho que veio de lá que você me passou, mas você não me deu o nome. A suplementação ajuda no Pilates, ganho de massa muscular ou só no Pilates? Eu não entendi muito bem isso aí não, mas a suplementação vai ajudar, a depender de que suplemento ele vai ajudar na massa muscular, e o Pilates né? O Pilates também ajuda nessa questão da massa muscular, né? Fala um pouquinho aí, Dante, o Pilates e massa muscular. Assim, ele trabalha como um todo, né? O corpo todo. Os movimentos métodos do Pilates, eles demandam atenção, inspiração, concentração, mas... Joseph me disse um dia desse qualquer. Ele trabalha muito. Aí, o que acontece?
as pessoas acham que as molas do Pilates, ele não traz resistência, né, muscular, né? Existe uma física nisso aí, né? Porque a diferença do peso da musculação, né, que é o peso propriamente dito, e as molas. As molas, elas têm peso. Tem peso de 100, 200, 500, o que tiver. A diferença é que quando faz a tração, né, quando faz a tração do movimento com a mola, ela, quando você, por exemplo, eu vou fazer uma flexão de braço, né? Aí eu estendo o braço, flexiono, e aí quando eu vou fazer o movimento, a mola ela vai puxar, vou sentir o peso dela, né? Bem legal, mas ela não vai direto na articulação do ombro, porque ela vai lentamente para lá, mas faz a força e faz o movimento. Você sente a resistência, você sente músculo como se tivesse músculo por músculo, entendeu? Dá para entender mais ou menos? Então, ele é assim, ele tem uma contração no momento do exercício. Então, você fez o exercício, você sentiu aquela contração, aquele baque do peso. Você tá na minha sala, é? Agora que eu tô vendo aí. Tô. Ah, tá dando no consultório, é? Tô que é melhor, mais tranquilo. Aqui também eu trabalhei até restaurante, até 7. Aí já fiquei logo. Então, assim, o que acontece? Então, essa tração, esse mecanismo de tração resistido, né, mecânico mesmo, esse vetor que quando puxa, quando ele vai chegar na sua articulação, não chega com carga demais, né? Como já na academia. Não sou contra a academia, até apoio que a galera faça os dois, eu gosto, né? Não sou contra. Então, assim, quando você tá fazendo academia, você vai fazer braço, um exemplo. Tá fazendo aqui aquela força, você pega, sei lá, 50 quilos, vou botar no básico, 50 quilinhos. E aí, ali, a força que você faz, ele vai direto na articulação, se você não colocar uma postura correta, né? Um movimento correto e uma postura correta. Por isso que a intenção é ter um educador físico do lado para não agredir a articulação, porque vai direto. Já o Pilates, essa questão das molas faz com que ele dê tempo. Pronto, vamos simplificar. Dê tempo de chegar o peso, que é o mesmo peso da academia, na articulação. Aí não sobrecarrega e aí é muito mais difícil de lesionar. Por isso que os médicos indicam muito mais o Pilates para tratamentos de reabilitação, mas ele é uma atividade física também. Ô, Dan, e você falou que gosta que o paciente faça os dois, né? O Pilates e a musculação. E as pessoas que fazem 12 modalidades ao mesmo tempo, o que você acha? Cris, eu acho que Cris faz mais de 12. Você também faz? Ela passou de 12 já, né? Cris vai pro cross. Para descansar do cross, ela anda 100 km de bike para chegar na musculação, né? E depois da musculação, para relaxar, nada 2.500 metros na piscina. É uma coisa incrível. É isso aí, ela está trabalhando. Qual que ela está trabalhando? Ela está trabalhando força, resistência. Ela está trabalhando os dois, os músculos básicos e os tônicos, dos dois. Eduardo tá dizendo que ela faz 50, não são 12, não são 50. Maria, é demais. O pessoal já fica olhando para minha cara. Oi, Edu aí, eu faço 50. Pois é. Então, minha cara, outra. Faz aí, gente. Faz aí. Resumindo, toma um suplemento, sim, para o Pilates, porque ele vai ganhar massa de qualquer jeito. A diferença só é essa aí que eu quis dizer da carga, mas tem peso da mesma forma, né? E aí, Cris mesmo passa bastante para a galera aqui, para poder dar um up, né, no tratamento, né, para ganhar massa mais rápido, né? Agilizar o processo. Outra nomenclatura também que a gente não gosta, mas que aí a pergunta foi feita e eu vou ter que falar, né? Creatina pode engordar? Fala aí, responde aí, Adolfo, essa daqui. Suzy perguntou, creatina pode engordar? Pelo menos não perguntou, creatina faz mal pros rins, né? Não, a creatina, na verdade, pessoal, ela favorece você ganhar massa muscular por duas vias, né? Uma via é uma via meio que não é ideal, que é porque ela acaba botando mais água para dentro do músculo. É bom, hidrata o músculo, não é retenção, tá? Não faz retenção. Mas aí é a água dentro do músculo. Então você ganha volume, mas não ganhou função. E a segunda é o seguinte, como ela aumenta a sua capacidade de pegar peso, o estímulo ergogênico da tração vai ser maior. Então a tendência é que você consiga fazer treinos mais eficazes, treinos inclusive às vezes mais completos, né? E isso vai fazer com que você ganhe massa muscular no sentido mesmo de ganho de massa, né? Não de engordar de gordura.
com mais facilidade. Então, creatina é um dos suplementos mais estudados do mundo, de todos os tempos. A quantidade de evidência sobre o uso da creatina para 1000 funções ela é gigante, inclusive que acho que a metade dela foi falando de creatina, não sei. Foi falando de creatina. Inclusive benefícios, pessoal, para os neurônios, tá? Então, creatina é um negócio que eu digo o seguinte: você tem mais de 35 para fazer musculação? Tome creatina. Não pergunte se você precisa, certo? Uhum. Tome. Pronto, acabou. A gente fez uma live, inclusive, falando de creatina e falando, inclusive, acho que foi com o pessoal da Nutritional, foi. Onde a gente foi falou, com o Juju, foi com a Júlia. Onde a gente falou principalmente desse benefício para a questão do cérebro, né? Então, é bem bacana. Tá gravado aí, gente, também. Dá uma olhadinha. Creatina, muito além do ganho de massa muscular. Isso, eu lembro, inclusive, do título da doutora Cristiana Bonfim. Viu? Agora, eu sei o título das lives. Você está suplementando alguma coisa para sua memória, viu? Minha memória está boa, eu tô lembrando que eu não quero. Tento esquecer e não consigo. Entendeu? Tá vendo aí? É isso aí. Isso me lembrou. Me lembrou aquela frase de Tiririca, né? Tentei fugir de mim, mas não adiantou. Onde eu ia, lá eu estava. Né? Sim, Tiririca. Outra pergunta aqui, ó. Tenho lombalgia crônica. Como é o tratamento? Existe alimento específico? Dória. Como é o tratamento para lombalgia? Vamos lá. O que é lombalgia? Explica ao pessoal o que é lombalgia. Dor lombar, gente. É aquela dor que incomoda, a inflamaçãozinha na lombar, né? Que pode ser devido a várias coisas. Pode ser devido a que fica sentado demais, pé demais. É os quartos que o pessoal fala? É os quartos. Não é a sala, nem a cozinha, é os quartos. É os quartos. É lá mesmo. E aí, assim, pode ser devido ou trabalhar sentado demais, ou em pé demais, né? Porque, como eu falei, nosso corpo não pode ficar nem deitado demais, nem sentado demais e nem em pé demais. Então, a gente tem que estar fazendo um mix desses 3 posicionamentos para correção de posturais, né? Então, assim, o que acontece? A lombalgia é tratada para meio da qualidade de vida da pessoa, na questão da fisioterapia, é tratada muitas vezes com calor, que até comentei, né? Porque o calor já é como a lombalgia acaba sendo crônica, né? Uma doença crônica, né? Que é de muito tempo. Então, o que acontece? O calor ele faz com que traga esse relaxamento e essa melhora da dor momentânea. Né? A gente indica logo, olha, bota lá compressa, quente, tá? E às vezes a gente faz o mix, o calor e o frio. Muitas vezes também a gente faz esse mix. Né? Que o frio, ele assim, é mais processos agudos, mas ele também ajuda a tolerar e diminuir a questão do edema, que às vezes cria assim, um edema, né? Devido à dor. Pode estar criando um inchaço. Então a gente bota um frio, depois de um tempo bota o quente, e aí faz a vasoconstricção e a vasodilatação, para poder inibir a questão do edema e para melhorar e funcionar o sangue e abrir espaço para melhorar a dor. Então a gente pode fazer esse mix também, que o povo chama de choque térmico. Acontece. Depois faz a oração. Não? Tatinha tá dizendo que ela vive isso todo dia, mas eu furei as costas dela, tinha melhorado. Já piorou de novo, foi, velho? Rapaz! Tinha melhorado. Eu furei as costas dela. A gente aplica a procaína nos lugares específicos. Você encontra aqueles nós musculares, assim, chega a ser visível. Chego lá no meio, pum, bota ali 0,1, 0,2 de procaína. E aí, ó, e abre faz assim, uma mágica. E aí melhora essa questão da dor. É importantíssimo. Oxe, ajuda demais. Oxe, já falei baianês aqui. Quem não sabia que a live era da Bahia, pensando que a gente estava em Houston, no Texas. Não, estamos na Bahia. Salvador. E aí, o que acontece? Então, assim, para tratar, né, essa questão da lombalgia, tem N fatores. Primeiro tem que saber aonde está localizada essa dor. Em que vértebra está localizada essa dor, né? Da lombar. São 5. Qual delas? 2, 1, 3, todas. Né? Então a gente tem que ver. As 5, o que a gente pode fazer? Tá irradiando
para a questão sacroiliaca também que pode, né? Tá irradiando. Então vamos ter que ver como é que tá a raiz nervosa disso aí que está provocando. Então depende muito do que você, onde está localizado. Pronto. Onde está localizado. Mas o normal é a gente indicar a questão do calor e a questão do movimento também para ganhar, principalmente alongamentos. Principalmente. Porque o que o alongamento faz? Ele abre as fibras, né? E faz uma manipulação lá dentro, né? Dele mesmo. O próprio corpo, quando se alonga, ele manipula ali os nervos, ele manipula a questão musculares, a questão das cápsulas que estão em volta, e aí dá um alívio. Então, a gente indica, assim, falando para cá para vocês, se não for para o terapeuta logo, alongamentos. Alongamentos de dores lombar. Pesquisa, faz um pouquinho e vai procurar um profissional para terminar esse tratamento. A Catinha disse que sua mãe tem injeção quase todo dia, então amanhã eu vou dar outra injeção nela. Vocês estão de prova aqui, depois vou dizer se deu certo, entendeu? Amanhã eu vou fazer um negócio mais hardcore, mais pesado, tá? E aí depois a gente vai dizer aqui se funcionou. Tá? Nessa pergunta ela fala assim, existe algum alimento específico? Na verdade não existe alimento específico para nada, né? Se a gente for pensar assim, nem para emagrecimento, que as pessoas acham que existe um alimento específico para emagrecer, existe um alimento específico para um ganho de massa muscular, não. Dentro dessa lombalgia que Dan explicou, provavelmente deve ter, o que deve existir é uma estratégia alimentar para você não ganhar peso, porque eu acho que quanto mais peso você ganhar, mais você vai machucar essas pernas, né? Eu aprendi com Dan agora, essa questão da lombalgia. Enfim, então assim, não existe um alimento, Dória, específico. Existe você fazer uma estratégia alimentar adequada, né, para o seu corpo, para que você não ganhe peso e para que isso não piorar, obviamente, né? E, claro, quando a gente fala de alimentos específicos, né, ou de uma estratégia, na verdade, específica, a gente fala sempre de uma estratégia anti-inflamatória, ok? Uhum. Que é a mais visível aí, porque a lombalgia é inflamatória, né? Uhum. E aí a gente tem que trabalhar justamente isso. Tenho escoliose desde nova, descobri na adolescência, com 15 anos. Com o passar dos anos, sinto muitas dores e nem consigo me levantar. Procura um profissional urgente, minha filha, pelo amor de Deus. Porque assim, já tem, não sei quanto você tem hoje, mas com 15 anos você já, que é até comum, a gente está tendo ultimamente Adolfo aqui, Candeias, eu acho que em geral. Acho que ela deve ter a ladeira de Candeias. Pode ser. Mas assim, em geral, os adolescentes. Assim, eu tenho essa escoliose, eu tenho uma bunda muito grande. Eu acho que é isso, escoliose, porque tem uma bunda muito grande, sobe muita ladeira. É mesmo, pode ser isso. Tá explicado, pronto. Pode. Não fica subindo, só desce a ladeira. A questão da escoliose está sendo muito comum nos adolescentes, demais. As mulheres de Candeias, como são? São bundudas mesmo. É muita ladeira toda. Mas aí já é uma hiperlordose. Porque, ó, já dá. Vamos lá. O que acontece? A escoliose está sendo comum demais nos adolescentes. Aqui também está tendo muito adolescente aparecendo aqui demais. Principalmente depois da pandemia, né? O que aconteceu na pandemia? Os adolescentes estavam estudando em casa, nos celulares, nos tablets, nos notebooks, de qualquer jeito, de posturas inadequadas em casa. Ah, estou estudando no sofá. Estou estudando na cama. Estou estudando, entendeu? E aí, muitas posturas inadequadas estavam compensando, estavam fazendo a questão compensatória do músculo, e aí forçando mais um lado do que o outro, e aí estava causando. É porque não existe coluna perfeita, né? Não existe. Se a coluna é reta, retificada, ela não é perfeita. Se a coluna ela tem uma volta, ela também não é perfeita. Então, não foi estudado isso sobre colunas perfeitas. Mas a gente tenta colocar em um nível que deixa a não ter questões de dores e trabalhar principalmente o abdômen, porque o abdômen é o segredo, viu, galera? Vocês que gostam de malhar, abdômen é o segredo para a coluna. Você quer proteger a sua coluna, você quer cuidar da sua coluna, amar a sua coluna, faça abdominal. Que abdominal, o que ele vai fazer? Ele vai pegar os músculos, né, do abdômen, o que ele vai fazer? Ele vai tracionar ali, e tracionando ele traciona também a frente, ele, por causa do diafragma, todos os músculos ali que é envolvido, né? Quando ele contrai posteriormente também.
E aí ele protege a coluna. E a nossa vida está toda na nossa barriga, né? Órgãos, tudo para a gente sobreviver está lá. Então, quando você cuida de lá, você já cuida do geral. Mas, assim, a questão postural foi, de adolescente, está sendo mais essa questão de como se senta, como se levanta, então, tudo isso, como se agacha. Então, isso está sendo demais, essa questão de escoliose. Se você não está conseguindo levantar, o seu grau já aumentou bastante, né, dessa escoliose. O que é que você tem que fazer? Precisa procurar um profissional urgente para fazer uma reeducação postural global, para poder realinhar essa coluna, os paravertebrais, que eu já tinha até dito sobre ele, que está em volta da vértebra. A vértebra aparecendo assim, a gente. Vamos ver o que é a vértebra. É bem assim. Aí tá aqui a coluna. Aí aqui tá, né, o foramizinho dela. O que acontece? Os músculos estão aqui. Se você fortalecer os músculos paravertebrais em volta da vértebra, você vai proteger e alinhar. O que tá aí? Tá assim, né? E você vai fortalecendo para poder chegar até o nível e ficar assim. Bem assim. Isso mesmo. Então, tem que fortalecer. Tem que fortalecer essa coluna. E seu caso já está numa questão grave que já está influenciando, irradiando já. Pode já estar pegando uma extensão nervosa, né? Porque acontece também de pinçar nas questões nervosas. E aí, por isso você não está conseguindo andar nem levantar. Então, vai correndo, cuidar disso aí. Não, porque essa inflamação... Ela não pode correr. Porque vai de tá muito nervosa. Tem que ficar calma. Porque tá muito nervosa. Tá vendo? Vai lá para se tratar logo. É porque se tratar logo é melhor. Quanto mais demora, mais vai piorar. Mais piora. Como eu falei. Quanto mais demora, mais obrigado, Sofia. Obrigado. Rita, ela falou o seguinte. Ganhou elogio. Tá dizendo que você é um gato, é bonito. Obrigado. Ninguém diz que eu sou bonita, mas Cris, eu quero saber qual é o preconceito da gente. É porque a mulher é assim. Não, você é muito bonita, viu, Dan? Você é linda, você é uma gata, viu, Dan? Você também é uma gata. Maravilhosa. Você é gostosa também, viu? Olha. Vai lá. Rita, ela fala o seguinte, minha mãe nunca suplementou. Será que seria possível fazer algum tipo de suplementação? Ela está com 80 anos, faz fisioterapia 3 vezes na semana. Com certeza, né? A gente vai, obviamente, entender. Eu acho que se a gente fosse falar, mas que suplemento? Se a gente fosse falar em suplemento, acho que a creatina aqui para ela seria ideal, seria muito bom. A gente só ia ver depois dosagens. Outras coisas também, a depender da questão, obviamente, massa muscular, que ela deve estar aí também com, né, 80 anos, deve ter perdido já aí uma boa quantidade de massa muscular. A gente também colocaria alguma coisa dentro dessas questões para fisioterapia, ela fazer a atividade dela e melhorar a massa muscular. Dentro da área médica, também sempre trabalha, né, algumas coisas com hormônios, né, para ajudar nesse processo. Quer falar um pouquinho disso? Nessa idade, a gente tem que ter alguns cuidados particulares, e aí vai depender muito da história dela. Mas o importante é entender que tem muitas coisas legais para se fazer. Então, assim, não dá para dizer o quê, porque a gente teria que avaliar ela. Mas como o Cris falou, a creatina é meio que mandatória para praticamente todos nessa situação. Um body balance podia ser bem-vindo, né, Cris? E alguns sais de magnésio e o complexo B, mas as doses, a forma de usar, como fazer, aí depende da avaliação mesmo. Mas teríamos muitas opções, inclusive, muitas vezes, pessoal, paciente idoso já mais adiantado, né, de 80 para cima, dependendo do estado, é muito interessante para ele o uso de alguns esteroides, tá? Essa é a hora onde a gente tem a utilização médica sob indicação, por exemplo, pessoal, quando o caso vale a pena, da oxandrolona, tá bom? Que muita gente fala como se fosse um palavrão, na verdade não, é um medicamento fantástico que, quando usado corretamente, só traz benefício. Como eu sempre falo, todo remédio é bom, o que não presta muitas vezes é o prescritor. Remédio nunca vai ser um remédio, não tem culpa de nada. A culpa ou é de quem prescreveu errado ou é de quem está tomando errado. Tá? Então, assim, tem coisas muito bacanas para fazer por ela, sem dúvida alguma. Ok. Sequelas de um AVC, sem fala, sem movimento dos braços nem pernas. Quanto tempo para fisioterapia? Alimentação e suplemento, sugestão. Carne. Eu vou responder logo essa na questão da alimentação e suplementação. Vai depender como é que está essa mastigação. Se ele está sem fala,
tem que entender como é que está essa mastigação, como é que ele está fazendo. A deglutição, como é que está, né? A deglutição. A gente vê como é que está essa questão toda, porque aí o suplemento aqui vai ser bem-vindo, obviamente. Né? E a alimentação a gente tem que também ver como está acamado, né? Então, é aquela história que a Edu falou do hospital, que às vezes o médico passa o mingau, né? Manda fazer mingau o hospital, o médico não, o hospital fala lá, né? A nutricionista que está lá, essa parte da nutrição, pede para utilizar mingau para chegar lá para o paciente que é acamado, isso é a mesma coisa dizer assim, termina de matar. Mata logo, Mas mata devagarzinho para sofrer, né? Pois é, incrível. Esses tipos de alimento que a gente sabe que vai ter um ganho de gordura corporal, não vai ajudar. Então, assim, a alimentação vai ter que ser, sim, dentro de um aporte mais proteico, né? Das proteínas, a suplementação, já que ele está sem fala, então tem que saber como é que está essa mastigação, essa deglutição, né? Para a gente passar também alguma coisinha, né? Para poder melhorar. E a parte de movimentar os braços e pernas, aí já é com Dan, ela que vai mexer com esse paciente. Né, sim, interessantíssimo essa pergunta, porque muita gente acha que a alimentação não tem nada a ver com AVC, né? Eu já tive muitos pacientes, tenho ainda, né? Muitos pacientes que têm a sequela, e aí acha que a alimentação não é tão necessária, que a fisioterapia só já basta. E assim, a questão de tempo varia muito, o nosso corpo é muito diferente um do outro, né? A questão do metabolismo de cada um, depende da idade também. Se a pessoa já é idosa, já tem um processo um pouco mais lento, mas acontece, né? Uma melhora mais, um pouco mais lento. Se a pessoa já é uma pessoa mais nova, né? Então, tudo isso. Mas o que acontece? A questão da reabilitação mesmo dessa pessoa, né? Os movimentos, né? Vão ser trabalhados para poder ganhar essa questão de mobilidade e força. Vai ter aparelhos que vão ajudar a contrair ao invés dele. A gente vai, né, colocar aparelhos que façam essa contração para o cérebro dele entender que aquilo tem que ser feito. Então, o aparelho, no caso, vai puxar, né? E a gente vai fazer um movimento durante para poder entender. E aí o cérebro vai começando a captar. A gente trabalha com jogos, várias coisas para trabalhar até o que não está afetado para poder ele lembrar, né, dos movimentos. Matar formiga. É que nem o outro, que bateu formiga. Botando ela matar formiga. Ela tem paciente vereador que está precisando fazer os movimentos dos braços, tal e tudo. Aí eu vi um vídeo, né? Aí ela manda o paciente, ela fez assim, ela falou pro paciente assim, olha quanta formiga que tem na mesa, comece a matar as formigas. Aí o paciente, para poder fazer o movimento. Assim, ela disse, não tinha formiga lá, dona, não tinha formiga nenhuma, não. Eu que inventei que tinha um monte de formiga andando, que era pra ele bater na mesa para matar as formigas. Olha, cuidado, viu? Porque do jeito que está hoje em dia, daqui a pouco vai aparecer a Associação Internacional dos Amantes das Formigas e vão querer te cancelar porque você mandou matar as formigas que nem existiam, viu? Que nem existiam, pois é. Vamos quem tem perguntas, eu ainda quero ver se eu consigo ler. Tem umas 3 perguntas na caixinha também. Adolfo responde essa aqui. Eu só pensei, assim, agora de cara, eu só pensei em uma vitamina. A pessoa pergunta assim, acho que aqui foi Nilzete. Qual a melhor vitamina para fraqueza muscular? Eu pensei logo em vitamina B6. Tá? Obviamente que existem outras, mas você pensa em alguma outra, Adolfo? Vitamina D. Okay. Vitamina D. Mas a B6 é lógico, a B12. Na verdade, gente, o complexo B todo é fundamental para tudo que envolve o metabolismo energético. Né? Então, é difícil elencar. Eu acho que, em termos de síntese, recuperação e ação, Cris está certa. Diretamente seria a B6. Em termos de modulação de ação e modulação do cálcio, que é fundamental para o movimento, seria a D. Mas entraria todas as vitaminas do complexo B e a vitamina D facilmente aí nessa resposta. Isso. O complexo B ele é excelente, né? Questões neurais, questões nervosas, questões musculares, eu acho assim... Complexo B é um negócio coisado, Dan. Ele é limpo. Faz efeito, viu, gente? Bacana. Agora, bom fazer esse comentário para dizer uma coisa, pessoal. Gente, quando a gente fala isso, não quer dizer que quem vai tomar complexo B gratuitamente vai ter benefícios, não. Vai ter benefício quem tem falta. Isso.
é muito comum eu ver as pessoas, às vezes, usarem suplementos isoladamente e dizer, poxa... E outras coisas, porque ela está falando de fraqueza, né, e de força, né, tem para força e fraqueza. Então, assim, a própria atividade física, que vai ajudar, que vai melhorar, e a própria alimentação dentro do contexto como todo, né? E a neuroquímica, né, Cris? Porque força... tem duas coisas, pessoal, força e percepção de força. Em geral, quando a gente se sente fraco, o que mudou é a nossa percepção da força, não é necessariamente a força. Quando mudar a força mesmo, é numa lesão maior. Que aí é a hora que vai ter muito mais trabalho para fazer, né? Mas, em geral, o que muda é nosso estado de ânimo, nossa percepção da força, e isso é modulado de outras maneiras. Também tem como modular isso, tá? Mas é de outras formas. Tem dia que eu acordo, é por isso que eu sou Mulher Maravilha. E aí, com uma força... Você quer ver eu ficar com força? É só pegar algum episódio de Dragon Ball Z. É só pegar um episódio de Dragon Ball Z que Goku tá fazendo a Genkidama. Pronto, aí a força tá vindo na mesma hora. Vai lá. Percepção. Ó, a gente já respondeu isso aqui, mas aí eu vou falar qual é o melhor suplemento para força e energia. De cara, que a gente pensou, né? A partir dos... Eu penso assim, que a partir dos 30 anos... A creatina acho que é sempre bem-vinda, né? Mas, obviamente, que a gente vai entender, aí já falou aqui, que percepção de força é essa, né? E essa questão da energia também. Mas a gente vai entender que energia é essa, né? Porque, às vezes, a energia pode ser energia solar, pode ser, né? Eu vou falar besteira. Pode ser. É aquela energia que outro dia um amigo meu perguntou para ter mais energia, eu mandei ele botar os 2 dedinhos no buraquinho da parede, lembra? Ele tem energia. Entendeu? Então, tua energia pode ser qualquer coisa. É porque sabe uma coisa interessante? Energia é uma palavra que em português ela tem um monte de significados, né? Ela pode significar energia elétrica, ela pode significar energia do combustível, energia mecânica, ela pode significar um estado de ânimo positivo, entusiasmo, alegria, e isso confunde muito a percepção das pessoas. Então, por exemplo, você quer ver onde é que tem muita essa confusão? Quando alguém fala que o suplemento de coenzima Q10 melhora a energia. Isso para mim é o melhor exemplo de todos. Aí as pessoas acham que vão tomar coenzima Q10 e vão ficar, ai, que energia. Não! Melhora o aporte energético na mitocôndria, vai favorecer a formação do ATP e alguns mecanismos antioxidantes. Você não vai sentir nada, pelo menos não tão cedo, em termos de ânimo. Não é isso. Sabe? Então a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras, pessoal. E como elas estão sendo usadas, onde é que está se encaixando aquilo ali, para não interpretar errado as coisas e usar errado também. Adolfo, o whey protein causa acne? Susan pergunta. Essa pergunta é muito boa, porque repare, como a whey protein é rica em leucina, ser rica em leucina ela é insulinogênica, ela pode favorecer a acne sim em algumas pessoas. Tá? Isso não é mentira, não. Isso é verdade. E especialmente nos adolescentes, nos adultos mais jovens, né? Escorou igual a mim, não tem problema não. Pode tomar que não tem nada. Mas as meninotas jovens, esses jovens como Cris e Dan, aí elas têm que tomar cuidado, porque senão pode dar umas acnes, né? Isso pode acontecer. Mas isso não é, pessoal, mandatório, não é garantido, olha, vai ter. Oi, Neide, boa noite. Vai ter acne, não. Pode acontecer sim. Tá, é isso aí, pode. Ok. Gente, as 20 e tantas perguntas todas já foram feitas aqui do papelzinho que eu anotei. Eu vou para a caixinha aqui, porque o horário também já está dando. Deixa eu ver aqui. Creatina. Question from Stories. Creatina, glutamina, magnésio, colágeno. Não, question from Stories não é uma pessoa, não. Foi dentro da caixinha que fizeram a pergunta. Creatina, glutamina, magnésio, colágeno, ômega 3. Tomo direto? Pode? Poder pode, agora não sei se você precisa, é uma coisa para principalmente a questão da glutamina, a gente vem aqui, né? E o ômega 3, né? O ômega 3 é aquela história, né? Você toma um tempo, para um pouquinho, né? Acho que o ômega 3... Tem que ver como está o resto da alimentação, né, Cris? Se não já tem também boas fontes na alimentação... Verdade. Se tem muitas fontes de ômega 6... Aquela história, né? Que magnésio, que sal é esse, né?
de magnésio? Para que o magnésio? Por que você está precisando, né, desse magnésio? Em que momento? Depende da avaliação individual. Assim, a rigor não são suplementos que vão fazer mal nenhum, mas se você que está fazendo a pergunta precisa ou não, deve ou não, aí a gente tem que fazer essa avaliação individual mesmo. Outra pergunta. Menopausa, fazendo reposição hormonal, atividade física, boa alimentação, mas sem libido. Vamos lá, excelente pergunta. Olha só, pessoal. Dependendo do tipo de reposição, dependendo do tipo de reposição hormonal que você esteja fazendo, você pode estar favorecendo muito sua resposta sexual e talvez pouco a sua libido. Porque por mais que muita gente fale que é tudo a mesma coisa, não é. E por mais que muita gente fale que tudo depende diretamente da testosterona, não é verdade também. Tá? Existem vários outros hormônios e neurotransmissores e vitaminas e minerais e condições pregressas de saúde que vão interferir nisso, inclusive questões psíquicas e relacionais. Uma coisa, pessoal, que mata a libido é perda de admiração, por exemplo. Então, muitas vezes, quando você já está em união com uma pessoa há muito tempo e tem seus motivos XYZ para desadmirar essa pessoa, você começa a perder o interesse sexual por ela. Isso é comum. E olha, antes que alguém fale, é de meninas para meninos e de meninos para meninas. Tá? Eu faço um trabalho muito grande tentar quebrar essa lenda de que o homem é um animal cavalar e ignorante que se vê um buraco na parede vai querer... Olha, não é assim não, pessoal. Tá? Por favor. Talvez até os 25 anos, mas depois disso não é mais não. Então, assim, essas questões envolvem emocional, envolvem outros hormônios e outras condições de saúde. Então, não é incomum vocês fazerem reposição hormonal, sentirem-se muito bem de muitas coisas, terem um ato sexual muito prazeroso, a resposta direta muito boa, mas a intenção ela não ficar tão legal. Tá? E isso pode levar a alguns conflitos, algumas situações assim, não tão interessantes. Tá? Então, isso pode acontecer sim. Vai tratar? Precisa, Dan. Precisa. E aquela live que a gente fez até com o doutor Jorge Valente, com Jorge? Ele fala, ele deu um exemplo que é comum, mas que muitas pessoas também acabam confundindo. Amor é uma coisa, sexo é outra. Então não é assim, não é porque a questão não está acontecendo que deixou de amar. Você se ama. Exatamente, agora, lógico. Né? Obviamente que quando tem os dois juntos, maravilha, ótimo. Mas... Joelina fez um comentário legal, que ela falou, pois vamos inventar uma fórmula para readmirar. Ia ser muito bom, viu, João? Seria a solução para um monte de problemas, sabe? Eu costumo falar que tem uma fórmula para readmirar que às vezes funciona. Eu sempre sugiro isso, que é você se esforçar em cultivar a percepção das coisas que você admira. Uhum. Então, assim, nós temos uma maniazinha assim, meio comum de ficar focando, fixando no que está ruim, né? Fixa-se muito na crítica, tá? Isso é uma coisa muito presente, muito frequente, inclusive, no próprio mundo feminino, porque o juízo é uma grandeza feminina, né? Então, é natural que vocês estejam analisando nesse sentido mais de juízo mesmo, né? Por isso vocês têm juízo, a gente não tem. Então, assim, é interessante quando você percebe, você pode parar e pensar assim, poxa, vem cá, mas essa pessoa que eu me uni, se eu me uni é porque algum dia eu admirei muito. O que eu admirei nela? Né? E o que mais eu aprendi a admirar ao longo do tempo? Busca isso, cultiva isso, olha para isso, enleva isso, bota um fermento mágico nisso, isso pode ajudar. Então eu costumo fazer essa proposta, né, para os casais, tenta cultivar e crescer de volta as coisas que você admirava e que provavelmente você ainda admira, mas você só não está olhando tanto para elas, né, nessa pessoa. Verdade. Tem mais pergunta aqui na caixinha. Protocolo injetável é bom para a depressão? Não está aparecendo o nome da pessoa que está fazendo essa pergunta, tá? As perguntas aqui. Eu acho que teve algumas que... Porque como foi lá na caixinha lá do meu story, então acaba que não aparecendo. Só vai aparecer lá no meu story depois. Mas assim, protocolo injetável é bom para a depressão? Vamos lá, pessoal. Primeira coisa importante que eu quero que vocês saibam, esqueça essa coisa de protocolo, tá? Por favor,
favor, não existe isso. Infelizmente, boa parte dos profissionais trabalha usando esse tipo de terminologia e até usando protocolos fixos. Isso é o cúmulo da estupidez, certo? Se eu quero fazer um tratamento usando a via injetável, ou seja, é só uma via, tá? Eu vou fazer o que o paciente precisa. Então, eu posso pensar em protocolo, né? Tem que ser individual. Já pensou se Danf pegasse todos os pacientes dela que estão tortos para um lado e entortasse para o outro do mesmo jeito? Não, Dan, não dá. Se Cris pegasse todo paciente de obesidade dessa mesma dieta, então, assim, primeira coisa, vocês fujam dessa ideia de protocolo. Vocês perceberem que aquele tratamento que vai ser aplicado em você é igual para todo mundo, não, tchau, dá as costas e sai. Existem, então, abordagens injetáveis para a depressão? Existem, sim. Elas são boas, para quem precisa, são excelentes. E eu faço essa ressalva porque, salvo em casos mais graves, não é muito comum a gente precisar. Mas pode ser que facilite a melhora e ajude em algumas situações? Sim, pode. A gente pode até fazer isso de uma forma, digamos, transitória, ou como se fosse aquela espoleta que vai dar aquele boom inicial no resultado. Pode até fazer, né? Exato. Mas assim, eu preciso disso, ou eu vou dizer para alguém que eu vou tratar essa pessoa de um processo depressivo usando um protocolo injetável, pessoal, não. Tá? Não. A proposta nunca foi essa. Turma, tratamentos injetáveis com oligoelementos, aqui no Brasil, são do final da década de 70. Vocês estão ouvindo, né? São do final da década de 70. Não tem novidade nenhuma nisso, tá? Então, assim, Cris não era nem nascida, tá vendo? Então, assim, cuidado com caça-níqueis, pessoal. Cuidado com caça-níqueis, que hoje está demais, tá? Eu lá na clínica faço, Cris sabe que ela trabalha comigo, a gente tem abordagem injetável quando o paciente precisa. Exato, tanto que não tem nem todo dia, porque não precisa, tá bom? E aquela coisa, a abordagem, e mesmo que exista a abordagem, né, que dá injetável, primeiro ela passou pela alimentação, ela passou pela suplementação, ela passou pela conversa, inclusive, né, com o médico, né, dentro do que precisa ali, dentro dos exames que a gente viu, e aí, alguma questão, e às vezes é muito mais metabólica do que, né, da própria depressão, que a gente vai utilizar para dar, como ele falou, dar esse start inicial, dar esse up, né? Mas não necessariamente precisa ter. Aí justamente por isso que fala que não é protocolo, porque não é para todo mundo e não é algo que está sempre ali. Você saiu da nutrição, você vai ter um injetável. Você saiu dali do médico, você vai ter um injetável. E não é bem isso, né? Só um comentário que a doutora Mônica Gargu deixou 2 comentários importantes. Falou que casais que viajam juntos também mantêm por mais tempo a paixão acesa, porque tem sempre estímulos novos. Isso aliado a várias outras coisas que mantêm um relacionamento saudável. De fato, né? Tem uma coisa ruim para relacionamento, pessoal, é mesmice, né? É verdade. É chatice, né? Então tem que ter alguma coisa que excita os dois mentalmente, psiquicamente, né? Ou uma diversão, coisa desse tipo, para a gente poder ser interessante, né? Tem que ser interessante. Verdade. A gente já respondeu essa, mas aí eu vou só falar por uma questão de, né, que está aqui. Vitaminas do complexo B, vale a pena tomar? A gente já respondeu sim e não, né? Depende. Se você precisar. Se precisar, vale a pena. Que um complexo de vitamina B é muito importante para o corpo, isso é. Agora a gente precisa saber o que você está precisando, para que você está precisando, de que forma você está precisando. Para melhor, eu entendi assim, para melhorar colágeno, eu acho que, não entendi direito não, mas acho que deve ser massa muscular. Para melhorar colágeno verisol com proteína ou whey sem lactose? Entenderam? Vamos lá. Se for para musculatura... eu boto assim, melhorar. Botou isso melhor. Se for para musculatura... Para melhorar... A whey vai ser uma boa fonte de aminoácidos essenciais e não essenciais, útil para o ganho de massa muscular. O verisol, pessoal, é um composto de polipeptídeos de colágeno. Então, um tipo de hidrólise específica, um colágeno quebradinho de uma forma específica, que favorece formar o colágeno depois de ingerido na pele. Também nas unhas, nos ossos também, mas é principalmente a pele e o cabelo. Nas cápsulas também, né?
Revestimento das Exato. articulações. Melhora essa parte, mas tem um especial efeito na pele. Então melhora muito rugas finas, sabe? Então eu não usaria um Verisol pensando em musculatura. O colágeno que é hidrolisado em peptídeos para a musculatura é o Body Balance. É da mesma fabricante, tá? Que já tem essa outra proposta. Inclusive a dose de trabalho é diferente, né? Ambos são fantásticos, tá? Eu uso desde o lançamento, não totalmente desde o lançamento, porque eu não acreditei no início, isso há muitos anos atrás, quando lançaram o Verisol, eu não acreditava, até eu parar para estudar um pouco mais e ver resultados em pacientes. Hoje eu sou quase um pastor da igreja do Verisol, entendeu? Porque realmente funciona bem demais, assim como o Body Balance para o ganho muscular também. Repetindo, para quem precisa da forma certa, de acordo, blá, 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 que você já sabe, caixinha de fósforo, tartaruga e tudo mais. Alimentação, repouso ou psicológico mesmo? Todos três. Em que sentido? Não entendi a pergunta, perdão. Eu acho que ela começa assim, ó. Treino para competição de taekwondo. E há 10 dias antes entrei em exaustão física. Faço o quê? Faço o quê? Alimentação, repouso ou psicológico mesmo? Dos três, né? Acho que primeiro devia ter me mandado o WhatsApp, porque eu sei quem mandou essa mensagem. Viu? Depois eu vou dar o esporro no partido. Depois a gente conversa, viu, Moniquinha? Eu tô sem saber disso, mas, rapaz, olha para isso. Repouso fundamental, suplementação fundamental, hidratação fundamental, alimentação faz parte, tá aí junto, tudo isso. E quando ela certo? fala psicológico mesmo, quando você parte para uma alimentação adequada, que você repousa, o seu psicológico já melhora, né? Mas tudo isso assistindo a nova temporada do Irmão do Jorel na HBO Max. Porque é aí que você vai encontrar a cura. Entendeu? É isso aí. Eduardo, ele pergunta o seguinte: sobre proteínas monoidratadas, são diferentes das tradicionais? O que muda? Eduardo, desculpa. O que são proteínas monoidratadas? Será que não era creatina? Eu só vejo creatina monoidratada. Creatina monoidratada. É monoidratada, meu filho. Bora botar como creatina, porque eu acho que foi isso. Deve ser. Existem, pessoal, uns 7 ou 8 sais de creatina diferentes que você pode usar. Mas nenhum deles é superior à creatina monoidratada de uma forma que justifica a variação de custo. Isso. Então, assim, creatina monoidratada tá tudo certo. Outra coisa importante, fica o pessoal num fetiche quase sexual, dizendo que creatina só presta se for Creapure. Isso também não é verdade, não. Tá? Creapure é um selo, é uma marca de matéria-prima. Muito boa. Não quer dizer que as outras não sejam. O que a gente precisa é de uma pureza. Ter garantia de pureza não é fácil, não. Então a gente busca o quê? Marcas que a gente tenha como idôneas, né? Então, assim, hoje, você pegar uma creatina da ABM Nutrition, você pegar uma creatina da First, da Atlética, da Vitafor, poxa, é mais tranquilo, né? É bem mais tranquilo. Ou até você pegar uma creatina manipulada, de uma farmácia de manipulação que você tenha confiança, poxa, vale, entendeu? É mais por aí, Olha quem tá falando aqui, não termina a live não, daqui a pouco batem 100, o povo tá chegando agora. Que legal, João. Tá bom, bora ficando, bora lá. A doutora Cristiana disse que hoje até meia-noite ela termina. Não, até de conversa, que eu nem... deixa eu ver aqui, acho que teve algumas perguntas aqui no coisa, porque subiu tudo aqui, gente. Ajuda aí. Muita coisa, deixa eu ver se eu vejo. É o que, filha? Perguntas aqui também teve. Aqui no fluxo? O pessoal bota as perguntas na caixinha que facilita aqui para nós. Esse coisinho do Instagram, a gente é muito pequenininho para ler. Mas teve algumas coisas aqui. Neide falou... Neide, obrigado, você falou bem de mim.
Joseph falou o seguinte: protocolo Coimbra, 10 mil de metros cúbicos de vitamina D3 e zero testosterona e progesterona, preconceito contra a carne vermelha. É sobre isso, Adolfo? Você sabe falar? O protocolo Coimbra usa doses altas de vitamina D, principalmente para doenças autoimunes, né? Não, o José estava falando isso porque o pessoal usa testosterona, usa vitamina D em altas doses, tal, não tem preconceito, vai ter preconceito com carne vermelha, né? Pois é. Chega a ser irônico, né, irmãozão? Chega a ser irônico. Obrigado, meu anjo. Obrigado, Ney. A gente fala no complexo B, mas a gente já respondeu aqui. A gente já respondeu, perguntando quanto tempo eu devo ficar tomando as vitaminas do complexo B. Já respondeu, foi. Varia. Pessoal, uma coisa importante para você, essa pergunta traz mas não fala vareia porque é aviceia. Olha, é importante comentar uma coisa, ó. Tempo, tá? Tempo. Os tempos do uso de suplementos é diferente dos tempos de uso de medicamentos. Medicamentos, muitas vezes, têm tempos pré-definidos para finalidades específicas, também pré-definidas. Suplementos, em geral, não funcionam assim. Em geral, suplementos nutricionais a gente vai começar a usar e depois de um tempo a gente vai reavaliar o paciente em uso e ver se a gente mantém aquele uso ou não, de acordo com se a meta foi alcançada, se os marcadores, sei lá, dos exames modificaram. E aí depois que a gente, porventura, tirar esse suplemento, da forma que for adequada para cada um, que é diferente, a gente vai ter que avaliar de novo, para ver se a retirada do suplemento fez perder aquele efeito. Porque nosso interesse com a suplementação, muitas vezes, é reorientar uma via metabólica. Quando eu consigo fazer isso, você vai conseguir funcionar bem depois, mesmo sem o suplemento. Quando eu não consigo, vou ter que manter o suplemento, mas eu posso tentar buscar a menor dose eficaz. Né? E isso é um trabalho que tem que ser construído aos poucos, pessoal. Verdade. Então, quando a gente entra numa via de terapêutica assim, que vai para essa via micronutricional, do ortomolecular, como esse trabalho que eu e Cris fazemos, não é alguma coisa que se faz rápido, mas com calma, né? Mas apesar disso, é alguma coisa que os resultados se tornam muito seus. Você se apropria disso e você não vai... tirou o suplemento e perdeu o resultado. Né? Isso é muito bacana. Inclusive, Neide, ela fala assim, complexo B para o bariátrico é contínuo, correto? Não necessariamente. Não necessariamente. Pronto, eu diria que talvez seja mais fácil, né, Cris, ser contínuo por um tempo maior, mas não necessariamente. Mas assim, quando tem alguns bariátricos, né, que não é só eu vou dar um exemplo, Nilzete que está aqui, mas Lorena. Pensa que foram pessoas que fizeram bariátricas, mas eu nunca precisei elas ficarem o tempo todo fazendo suplementação do complexo B. Porque a gente via, olhava, fazia exames, dava uma olhadinha, não tem necessidade. E não era só complexo B, não, várias vitaminas. Obviamente que eu já tive pacientes bariátricos que tinha que estar o tempo todo suplementando. Porque também não cuida da alimentação. Porque, assim, é preciso ajustar a alimentação. Né? Tudo preciso, inclusive, quando a gente fala do complexo B, e quando eu vejo muito bariátrico com falta da vitamina dos complexos B, está faltando proteína, principalmente carne vermelha, dentro dessa alimentação. Então, quando eu digo assim, cria um aporte maior de carne vermelha dentro dessa alimentação, né? Aí eu sempre falo, dá preferência, inclusive, no bariátrico, eu acho que é clássico eu falar isso. Não começa comendo salada, não, gente. Pelo amor de Deus, começa comendo a proteína, porque a gente sabe que ela vai dar uma embuchada, vocês vão desistir no meio do caminho, principalmente no início. Então, começa comendo a proteína. Se sobrar alguma coisa, aí você come a salada. Come moída, Cris, come moída. Fica mais fácil. Mesma moída, aí quer voltar. Sabe aquela coisa de padrão alimentar que a nutrição inventou? Primeiro a gente come a salada. Depois a gente come daqui. E por último, onde é que é a proteína? Não existe isso. Primeiro é a proteína. Bariátrico ou não bariátrico? Primeiro se inicia por proteína. A alimentação tem que se iniciar pela proteína. Por diversos fatores, que depois a gente pode explicar aqui. Mas tem outro detalhe, Cris. Uma coisa importante que o pessoal tem que saber. Qual bariátrica? Qual bariátrica? Porque entendam, pessoal, gastroplastia, ela tem 3 aspectos principais hoje em dia. Um é o sleeve, que é a redução, né, do tamanho do estômago pelo pregueamento.
Outra é o bypass, que é quando você sai da saída normal do duodeno e vai sair com o estômago mais adiante no intestino delgado. E a outra é o anel, que fica ali na entrada do estômago. Então, tem gente que faz as três coisas, tem gente que faz duas, tem gente que faz uma só. Tem gente que faz um sleeve maior, um sleeve menor. Tem gente que faz com anel, sem anel, com bypass, sem bypass, bypass mais na frente, bypass menos na frente. Então, assim, Menos na frente. não é igual para todo mundo. É até a própria ideia, porque é essa coisa, né? O paciente fez bariátrica, assim, mas como é que foi essa bariátrica? Que foi exatamente o que foi feito, né? Isso é muito importante, porque muda tudo, muda todo esse raciocínio. Isso. Com certeza. Ó, Delícias da Jal, eu queria saber o que é Delícias da Jal. Ela fala o seguinte, vocês são top demais. É porque ela faz comidas. É minha cliente até aqui. Delícias da Jal, Delícias da Jal. Nilzete fala que de tomar, tem que fazer exames para ver se a necessidade, a idade, cada um, né, Cris? Isso, muito bem, verdade. Concordo com tudo, a depender da alimentação e resultado dos exames laboratoriais. Neide também. Eu sou meia carnívora, a Neide fala, sou meio carnívora. O que é meio carnívora? Você só come a metade do boi? Como é? Deixa eu ver o que tem mais aqui. Gente, eu acho que a Nutri nos ensinou a comer bem. Obrigada, Nil. É o papel da gente, né? Deixa eu mandar um abraço pra minha sócia, viu? Que ela tava falando aqui um bocado de coisa. Isso, ó, a gente respondeu hoje um total de 30 perguntas, mais ou menos. A gente chegou aí, a galera entrou bastante, realmente. Quase que a gente chega a 100 pessoas realmente, né? Foi uma live espetacular, maravilhosa. A gente já passou de 1 hora. Gostei muito da contribuição de vocês, as perguntas foram bem pertinentes, né? O que a gente propôs, né? A questão da suplementação, das dores, da parte da fisioterapia, da medicina ortomolecular, da nutrição, também dentro dessa abordagem, né, integrativa, ortomolecular. Foi bem bacana, eu fico feliz, né? Essa galera de Candeia joga duro, viu, Adolfo? Tá pensando? Foi bom mesmo, bacana demais, nota 10. As perguntas foram ótimas, né? Eu quero dar uma olha, nós aproveitamos 100% das perguntas, né, Cris? 100%, em comum. 100%. Né? Foram todas respondidas. Foram em comum. A Damiris botou que a live, botou na rádio de Candeias, que a live ia ter live hoje, então a galera em Que legal, Dan! Que bacana! Ela botou no Instagram dos comerciantes, foram muitos comerciantes fazendo as perguntas. Foi mesmo, muito comerciante aqui. Muito comerciante fazendo perguntas, então assim, foi bacana, então assim, sei lá, agradecer. Agradecer mesmo. Gente, brigadão, sabe, pelo convite, pelas perguntas, né? Jussara estava aí falando, minha sócia aí, dizendo um bocado de coisa aí que eu estava falando dela. É isso aí mesmo. Dando meu apoio também. É sua sócia, ela puxa seu saco mesmo, ela é. E a galera também aí. Bom. E é isso aí, gente. A gente tem que se cuidar. Não se esqueça que a gente tem que estar tudo linkado, tudo integrado. É tudo linkado, é isso mesmo. Tudo linkado. Então, se você cuida do seu corpo, você cuida da sua mente, você cuida da sua alimentação, você cuida... É um geral mesmo. Né, não, Adolfo? Não tem pra onde correr, né? E é Concordo bom, né? 100%. Concordo 100%. Tenho que dizer muito obrigado, pessoal. Essas perguntas foram... Eu estou bem surpreso hoje. Foi muito bacana as perguntas mesmo. Aproveitamento 100% das perguntas. Perguntas e respostas acabam sendo assim interessantes, né? O pessoal tem muito legal. E passa que a gente nem percebe. Já tem mais de 1h30. A gente nem nota. 1h30. Bom que as pessoas estão falando que a live foi ótima, que foi muito boa, que vocês são 10, né? Que foi excelente live, excelentes profissionais. Foi muito esclarecida, a live foi top. Aguardando a próxima, Delícias da Jal. Já o Delícias da Jal só vai fazer a próxima depois que você apresentar a sua comida pra gente. Gostei da ideia. Só um detalhe: nós não somos 10, nós somos 3. Agradecer, viu? Foi muito bacana, né? Acho que essas lives assim, né, mais informativas, onde a gente traz, né, onde vocês fazem as perguntas e a gente entende a gente começa a entender qual é a necessidade que a gente vê mais dentro do consultório e até nas falas de vocês, nas perguntas, né? Dentro dessa questão da suplementação, que o Mador falou no início, existe aí uma questão muito ainda solta, né, sobre os suplementos, de que forma suplementar, de nomenclaturas totalmente erradas, né, de
desmistificar o que é bom, o que não é, BCAA, sei o quê. Então, assim, como ele gosta, isso é a palavra deles, tem conceitos cretinos, né? Isso é coisa dele, que acabam que confundindo muito vocês, e é por isso que a gente sempre está falando, não é que a gente está falando aqui, procure Cris, procure Adolfo ou Damires, não, procure um profissional que vocês confiem e que te explique. E no dia que o profissional não conseguir te explicar o porquê que você vai tomar aquela suplementação, se mande, troque de profissional, porque eu acho que vocês têm, sim, o direito de saber, né, o que é que vocês estão ingerindo e por que vocês estão ingerindo. Eu acho que esse é o trabalho que a gente faz. Quando o Damires explica, né, a questão do gelo, ou a questão de colocar algo quente numa lombar, que vai abrir as células, que vai melhorar, que vai fazer todo um aporte disso e daquilo, é dessa forma que um profissional tem que se comportar. É explicar ao seu paciente de que forma, né, o porquê esse tratamento está acontecendo com ele. Quando a Adolfo explica por que o BCAA vai ser importante, ou naquele momento não vai ser importante, ou a alimentação, seja lá qual for, né, nesse momento não vai ter que ser utilizada, mas explicar o porquê, não é, não, porque você tem que comer isso. Por quê? Porque você tem que comer. Não é assim. Né? Então, assim, procure justamente profissionais que vocês acreditam nesse formato. Não é que nós somos os porretas, não, a gente é porretinha. Mas, né? É porque eu acho que é justo, né? A gente quer, né, a explicação das coisas, não é engolir nada, a goela abaixo. Eu acho que precisa realmente. Né? Perfeito. Vou levar um caldo delicioso na aula de Pilates. Vou mandar, guardar. Angelina disse que está rodeando, mas que vem, viu, Cris? Venha mesmo, Jô. Quem? Pra semana tem Candeias, gente. Pra semana eu tô em Candeias, tá? Pra fazer os atendimentos. Aí, Delícias da Jó, pode fazer uma comidinha. Assim, não. E venha ser atendida também. Vai logo a pressão aí. Eu tô na quarta, quinta, eu tô na clínica, dá pra trazer para Adolfo. Não tem problema, não. A gente também é cara de pau, a gente pede, né? A gente também pede. A gente pede. Então, tá tudo certo. Gente, deixa os outros em saia justa. É isso mesmo. Pronto. Dan, muito obrigada. Eu acho que foram duas lives maravilhosas. Dan, obrigado, viu? Muito bom. A primeira vez que a gente faz a live, assim, os três juntos, né? Já tinha feito live com você. E bacana, você como sempre simpática, sorridente. Eu costumo dizer que quando ela fala de pilates, de fisioterapia, que ela dá aquela risada no meio da explicação, é que ela já tá vendo a dor da pessoa e aí ela gosta. Tem um sadismo aí, mas tá tudo certo. Tem. Mas é uma pessoa boa. Obrigada pela sua participação. Como sempre, você é a barata da casa, então dispensa qualquer coisa, né? Então, bora lá. Então, pronto, pessoal, boa noite a todos. Fiquem com Deus. Um beijo grande. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.